Amém, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ter mais essa é a última reunião online. A partir de amanhã vamos ter uma reunião presencial no local de reunião às 9 horas. Amém. Você está convidadíssimo, tá? Já começamos a reunião assim. Então, para começar essa última reunião online, nós queríamos orar um pouco com vocês. Amém. Queremos que vocês não apenas digam amém à nossa oração, mas que vocês possam também, no mesmo momento que nós estamos orando, você possa fazer a sua oração pessoal. Amém. Senhor Jesus, Amém. tá certo? Nós vamos orar aqui. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa reunião, Senhor. Você veio falar conosco, Senhor, aquilo que está no teu coração. Amém. Nos abrimos a Ti. Amém. Ó, Senhor, abençoa cada lar. Sim, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã. Amém. Ó, Senhor, que o Senhor possa estar nos suprindo com a Tua vida. Sim, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Ó, Senhor, vai ser com cada hino cantado também. Sim, Senhor. Logo mais a palavra falada. Amém. Que o Senhor possa ter liberdade em todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado também, Senhor, pela reunião de amanhã. Sim, Senhor. Desde já te agradecemos. Amém. Nos enche de Espírito hoje. Amém. Junto queremos celebrar essa festa ao Senhor amanhã também. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, desde já nós já te agradecemos. Amém. Por toda a sua obra, Senhor, no nosso meio. Amém. Que o Senhor tem se derramado a nós. Amém. Tem dito a sua palavra. Sim, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos o teu Espírito. Amém. Pedimos. Senhor Jesus, se acrescenta a nós. Amém. Nós precisamos de ti, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Abre o nosso coração. Abre o nosso coração, Limpa a Senhor. nossa mente. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Queremos esquecer tudo que ficou para trás. Queremos, Senhor. E avançar junto com o Senhor. Amém. Muda Verdade. o nosso ser. Amém. Muda a nossa história. Muda a nossa Se história. acrescenta a nossa vida, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar para vocês uma verdade maravilhosa, tá? O nosso Redentor, Ele vive. Amém. E nós queremos começar essa reunião com esse hino maravilhoso. Amém. É um hino congregacional que todos os irmãos conhecem, tá? Porque Ele vive. Então nós vamos cantar uma vez, cantar duas vezes. Queremos que vocês cantem em casa. Bota a mão para cima, libera o Espírito. Amém. Que o Senhor possa falar conosco, amém? Amém. Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou, canta forte, seu Filho amado para morrer Em meu lugar, ó Senhor Jesus. em meu lugar.
na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, irmãos, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Amém. Irmãos, não sei contar vocês, mas esse me dá muita alegria, porque a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Amém. E esse Jesus não é um Jesus morto, não é um Jesus bebê na manjedoura, mas é um Jesus vivo. Amém. Que ressuscitou. Amém. Irmãos, e esse Jesus nos chama para Ele. Amém. Nos chama para a vida da igreja, irmãos. E na vida da igreja nós não somos chamados para ser qualquer um, para estar aqui por estar, né, Patrick? Verdade. Mas o Senhor nos chama para servi-lo. Amém. Irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus que nos chama para servir. Amém. Então nós precisamos estar preparados para servi-lo. Esse nós vamos cantar agora. Qual é o número do hino, meu Deus? S27. Isso, é o S27, ele vai estar na descrição. Tanto esse como o outro que nós cantamos, a letra vai estar na descrição, tá? Também vai estar no grupo no WhatsApp. E, irmãos, o Senhor nos chama para servir. Amém. E o hino que nós vamos cantar fala que é um hino que fala sobre jovens, né? Ser um jovem útil ao Senhor aqui. Isso. Então, isso é o que eu devo almejar. Amém. Ao Senhor me entregar, minha vida vou consagrar. Amém. Eu sei que esse hino fala ser um jovem útil, mas foi mostrado para nós que ser um jovem é um jovem de espírito. Nós podemos ser jovens ao Senhor. Amém. Nós podemos servir ao Senhor independente da nossa idade. Então, quando fala ser um jovem, é você também, irmão, que passou dos 50, sim, passou dos 40. Amém. Eu já passei dos 30, mas eu posso também ser um jovem. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos falar aqui o coro? Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em Ti, ser só Teu, Senhor, para ser um vencedor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar esse hino, irmãos, com muito espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ser um jovem útil ao Senhor aqui, isso é o que eu devo almejar. Ao Senhor me entregar, minha vida vou consagrar.
Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Torna-me, Senhor, torna-me coluna para te seguir. Faz-me submisso ao teu falar. Ouve o meu rogo a ti, dia a dia cresce em mim. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ter só teu Senhor, para ser um vencedor. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, Senhor, trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Vamos fazer assim nossa oração, irmãos. Faz assim na sua oração. Oh, Senhor Jesus. Quando nós cantamos aqui, nós queremos que você ore assim, tá? Ser um jovem útil ao Senhor aqui. Isso é o que eu devo almejar. Isso é o que eu devo almejar. Ao Senhor me entregar. Ao Senhor me entregar. Minha vida vou consagrar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim. Não quero mais fugir. Não quero não. Permanecer sempre em ti, ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Ore ao Senhor. Torna-me coluna para Faz-me submisso ao teu. Ouve, Senhor. Ouve o meu rogo a ti, dia a dia. Dia a dia cresce em mim. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Eis-me aqui, Senhor, vem me receber. Trabalha em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em ti, ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Ser só teu Senhor, para ser um vencedor. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Queremos ser apenas do Senhor. Então, se até aqui você não tem sido, que você possa ser uma coluna, que você possa ser uma testemunha. O Senhor quer contar com cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, possa abrir nosso coração para a palavra falada. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe Jesus é vocês. Senhor. Amém. Aleluia.
Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Igreja em Ilhéus. Depois de escutarmos dos hinos, depois nos abrimos ao Senhor. Hoje vamos ter uma palavra importante, irmãos, muito especial, o segundo volume do Elemento Diário. Vê se foca aqui, não sei se vai focar, espero que sim. O tema desse semestre é Igreja, Coluna e Base da Verdade. Se você está vendo essa mensagem no YouTube, mas nós não reunimos conosco aqui, nós somos da Igreja em Ilhéus, tá? Somos do Ministério Vida para Todos. E nós também gostaríamos de falar para vocês, você pode adquirir esse alimento diário. Ele é um devocional, onde você, cada dia, lê uma porção. E a ideia é que você possa, em no máximo 10 minutos, ler a Bíblia. Depois você vai ler a explicação daqueles versículos que você leu. E tudo isso, e você vai orar, claro. E tudo isso em apenas 10 minutos. É uma maneira muito prática, nós chamamos de alimento diário, tá? Essa semana o tema da mensagem é Destinatário, Timóteo, parte 1. Tá? E vamos ler o versículo de Atos, capítulo 16, versículos do 1 ao 3. Tá? Se tiver a sua Bíblia em casa também, nos acompanha. Atos 16, do 1 ao 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Outro versículo está em 2 Timóteo capítulo 1, versículos do 2 ao 5. Também se tiver com a sua Bíblia, vamos ler juntos. 2 Timóteo capítulo 1, versículos do 2 ao 5, tá? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças ao Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Ó Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos na figura de Timóteo, nós vamos também explicar esse versículo que nós lemos. Eu gosto muito de botar um pouco o pano de fundo para os irmãos entenderem. Eu sei que pode ter alguns que não entendem nem a história que eu vou contar, então eu vou partir do princípio, tá? Para que os irmãos possam acompanhar. Voltando, tudo que a gente está falando está no Alimento Diário, tá? Esse é o volume 2 do Alimento Diário, que tem como título o semestre, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, e o título A Cumplicidade da Obra do Senhor, tá bom? Antes de a gente começar a falar de Timóteo, eu queria ver com vocês um pouco a história de Paulo, tá? Quando é que Paulo aparece a primeira vez na Bíblia? Vocês pararam para pensar nisso? A primeira vez que Paulo aparece para nós está em Atos. O momento não é o melhor momento do planeta Terra, não. Uau, que momento legal. Nossa, Paulo está ali, empinando pipa. Não. O momento é meio pesado. Paulo ele aparece no momento em que Estevão ele estava sendo apedrejado. Depois que Estevão, em Atos 7, dá todo aquele seu falando, testemunho, aquilo sobre Deus, e a Bíblia fala que os judeus eles serrilhavam os dentes e queriam apedrejá-lo, e quando Estevão olhou para o céu, viu o céu aberto, tem toda essa cena. No início do capítulo 8, versículo 1, fala assim: e Saulo, olha só, consentia na sua morte. Você fala assim, ó Senhor Jesus. No versículo 58 do capítulo 7, como era de costume, antes de apedrejar alguém para que o sangue não sujasse as suas roupas, eles deixavam sempre a roupa aos pés de alguém mais jovem, de um menino, de um jovem, né? O jovem da vez era quem? Versículo 58. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Se Saulo apenas estivesse segurando as vestes, era costume da época, ele tinha que fazer isso porque ele era um jovem. Mas o início do versículo 8, do capítulo 8 fala: e Saulo consentia na sua morte. Uma prova de que Saulo, que mais para frente vai acabar se tornando Paulo,
ele tinha esse consentimento, é que ele mesmo fala que ele era zeloso da lei. Então, para eles, essas pessoas que falavam sobre Jesus, eles estavam indo de encontro à lei. Ele defendia de todo custo, tanto que ele levava irmãos para serem mortos, para serem lançados na prisão, nos coliseus e tal. Mas, irmãos, um dia, esse mesmo Paulo, esse mesmo Saulo, que um capítulo antes, no capítulo 7 e no início do capítulo 8, ele consentia com a morte de Estevão, no capítulo 9, fala que Saulo estava indo, em direção a Damasco, para que fosse prender os irmãos e levar preso. Aí no versículo 3 fala assim: seguindo ele estrada fora, e ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, viu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Só vou voltar aqui no capítulo 7, fala assim: Estevão, olha só, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém. Senhor Jesus. Quando Paulo ele viu a luz, e ele ouviu a voz, a primeira coisa que Paulo falou foi: quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que aquela luz não era um farol, que naquela época não tinha carro, né? Não era algo assim, mas era algo que vinha dos céus. Então ele reconhecia que era um Senhor, não era Deus. Mas quando ele ouviu assim: eu sou Jesus, irmãos, naquele momento eu creio que ele lembrou das palavras de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, irmãos, é importante vocês entenderem que nada acontece por acaso. Era necessário Saulo estar naquele momento em que Estevão ele iria ser apedrejado, para que quando Jesus aparecesse para ele, ele saberia quem era Jesus. É aquele mesmo Jesus que estava sentado, estava de pé, vendo Estevão ser apedrejado. Era esse mesmo Jesus que apareceu para Paulo. E esse mesmo Jesus mudou a vida de Saulo. Saulo, que significava o grande, né, passou a se chamar Paulo, que significa o pequeno. Ele fala em Efésios que ele se sente o menor de todos os santos, né? Então, irmãos, o que aconteceu com esse Saulo? Ele foi para Damasco. Eu vou tentar encurtar a história aqui, que a história é longa, tá? Para eu poder chegar em Timóteo. Ele foi para Damasco. Chegando em Damasco, irmãos, ele ficou esperando um irmão. E isso tudo era para mostrar para Saulo, que na época não era Saulo, que Deus ele tem um corpo aqui na terra. Então, Deus poderia, porque Saulo, depois que viu a luz, ele ficou cego, né? Fala aqui em Atos 9. Deus poderia recobrar a visão de Saulo? Poderia. Trazer de volta, claro, ele é Deus. Mas ele queria mostrar que o corpo dele está na terra fazendo a sua vontade. Então ele falou: você vai para a cidade e vai esperar que alguém vai falar para você o que você tem que fazer. E o interessante é que fala assim, ora, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha como é bom, irmãos. O Senhor tem uma necessidade. Ele apareceu para uma pessoa e a pessoa estava pronta para fazer a vontade dele. Guarda esse sentimento, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então ele continua: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Olha só, Deus deu o endereço de onde Paulo estava. A rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ou seja, Deus já tinha mostrado para Saulo, que estava cego, que iria chegar lá um homem chamado Ananias. E Deus estava mostrando para Ananias a rua, a casa e o lugar da casa onde Saulo estava. E quando Ananias chegou lá no versículo... quando Ananias chegou lá, então Ananias foi, no versículo 17, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Poxa, irmãos, ele era um perseguidor. Ele era alguém que ia contra Deus, ele era alguém que era totalmente contrário a Deus, ele era o Senhor Jesus. E a visão que ele teve mudou totalmente a sua vida, a ponto de Ananias chamá-lo de irmão.
Irmão, sobre um parêntese, todo aquele que crê no Senhor e invoca o seu nome pode ser salvo e é dado para ele o poder de ser feito filho de Deus, tá? Então, se você ainda não é salvo, se você ainda não creu no Senhor, não confessou a sua fé, manda uma mensagem para nós no e-mail que vai estar aí na descrição. Ou então entre em contato, se você é daqui de Ilhéus e conhece algum dos irmãos, entre em contato com os irmãos, que nós vamos falar para você o que fazer, assim como foi falado para Paulo o que fazer, tá certo? Ó Senhor Jesus. Então ele continuou, irmãos, dizendo que Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Irmãos, a partir desse momento, Saulo, que ele era perseguidor, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Irmãos, a nossa função nessa terra é passar as palavras que nós temos desfrutado. Irmãos, e isso gera frutos. Graças ao Senhor, essa semana, irmãos, maravilhoso. No último final de semana nós tivemos 2 batismos. A irmã Néia, o seu esposo, hoje já estavam conosco lá no local de reunião também, fazendo a limpeza do local. Que amanhã nós vamos ter uma festa maravilhosa. Vamos voltar a ter uma reunião presencial, graças ao Senhor. Então, se você está assistindo essa mensagem, você é daqui de Ilhéus, amanhã no domingo, no dia 16 de maio, nós vamos ter uma reunião ali no local de reuniões da igreja em Ilhéus. Amém? O endereço vai estar aqui na descrição, o número. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco por e-mail. Nós vamos estar esperando vocês amanhã, às 9 da manhã. Nós vamos ter uma reunião maravilhosa para celebrar uma festa ao Senhor. Amém? Então, irmãos, a pregação do Evangelho gera isso. Pessoas são salvas. E aí nós temos batismo. A irmã Néia se batizou com seu marido, graças ao Senhor. Então, irmãos, hoje, Saulo na época recebeu a mesma visão. Mas só que naquela época era muito difícil, porque não era só pregar o Evangelho como pregamos hoje, né? Naquela época todo mundo era contra os cristãos, tanto que até Saulo, até antes de receber o Senhor também ele era. Mas quem apareceu para Saulo foi Jesus. Irmãos, o que nos faz ter encargo pela pregação do Evangelho é a aparição de Jesus. E até mesmo a percepção da condição das pessoas que estão ao nosso redor. Algumas semanas atrás o irmão Esdra Maia liberou uma mensagem mostrando para onde vão os que morrem, né? Os que dormem. E ele mostrou que aqueles que não são salvos, eles, na verdade, eles vão morrer mesmo, eles não vão dormir. Eles vão para o lado negativo do Hades, né? O lado de tormento. E quando o Senhor voltar, eles vão ser lançados no lago de fogo. Então, irmãos, aproveitem toda circunstância, toda situação que vocês puderem. Preguem o Evangelho para os seus amigos, para os seus familiares. Um dia nós vamos fazer uma mensagem, ou se vocês quiserem, eu vou deixar a mensagem na descrição, onde o irmão Ezra Mar fala sobre isso de maneira bem clara. Para onde vão as pessoas que morrem, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, para que vocês possam ter essa percepção de que o Senhor conta conosco para alcançar as pessoas. Amém? Continuando. Se você continuar o livro de Atos, mostra que Saulo, ele era muito brabo, muito bruto, muito cru. A Bíblia chama de neófito. Ele queria pregar o Evangelho, queria abrir a cabeça das pessoas e empurrar a palavra que ele tinha recebido. Por quê? Porque ele estava louco. Irmãos, mas não era bem assim que a banda toca, né? Então, como ele começou a arrumar muita confusão, ele foi enviado de volta para Tarso, né? E ele ficou lá, esquecido por muito tempo. Só que um dia, isso já estou aqui correndo para Atos, tá? Um dia, irmãos, em Atos 11, aconteceu que lá em Antioquia, né? O Evangelho tinha sido pregado por gentios, e muitos gentios receberam o Senhor, e eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Que na verdade o cristão significa ser como Cristo. Primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E aí, irmãos, o que acontece logo depois? Barnabé, que era um dos que estavam à frente, ele lembrou de um jovem. Falou: rapaz, cadê aquele jovem tão promissor? Aquele jovem que ele falava com tanta intrepidez, que chegava a machucar as pessoas. Esse era Saulo, irmãos. Ele falava de maneira tão séria, tão assim, que muitas pessoas acabavam ficando meio machucadas. E sabe o que Barnabé fez? Ele fala aqui no versículo 24 de Atos 11. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor.
25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, naquele momento Saulo foi convidado, foi levado por Barnabé para Antioquia, que era o centro da obra na época, onde o Senhor falava para os gentios. E aí, ali eles se reuniram durante um tempo. Mais para frente, irmãos, no capítulo 13, o Espírito, ele pede, os irmãos estavam orando, e o Espírito pede para separar, para a obra do ministério, Barnabé e Saulo. Tá? Barnabé e Saulo. E essa sequência, irmãos, a Bíblia ela não erra a sequência. A Bíblia, ela, quando ela fala, sempre fala do principal para o secundário. Não secundário no sentido de que ele é secundário, não serve. Não, é o líder e aquele que está seguindo. Vamos deixar assim que é melhor. Então aqui estava Barnabé e Saulo. Puxa vida, Barnabé e Paulo, desculpa. Não, e Saulo ainda. E aí, para a obra que os tenho chamado. Irmãos, e nessa primeira vez que eles saíram, eles foram para a primeira viagem, e nessa primeira viagem eles levaram fala aqui, chegamos no versículo 5, 4, enviados pelo Espírito Santo, chegaram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Esse João aqui, ele era parente de Barnabé. E ele foi levado, ele era um jovem, só que ele não aguentou o rojão, porque eles sofreram nessa viagem. Não foi uma viagem simples, não. Foi bem difícil. E aí, o que foi que João Marcos fez? Ele desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. A gente até brinca que ele voltou para debaixo da saia da mãe, né? Mas eu garanto para vocês que eu não sei se na idade dele aguentaria o que ele passou, não, tá? Mas enfim, foi uma viagem maravilhosa, as igrejas foram levantadas, o Senhor fez muitas coisas, graças ao Senhor, o Evangelho foi pregado, puxa, maravilhoso, capítulo 13 aconteceu muita coisa e tal. Só que aí, irmãos, no capítulo 15... o Senhor, ele chamou de novo para uma segunda viagem, né? Porque já deu um tempo e precisava revisitar as igrejas. Foi bem na época em que alguns de Jerusalém desceram para lá para Antioquia, perturbaram os irmãos com algumas coisas da lei, porque em Jerusalém tinha alguns problemas, mas enfim. E quando eles foram para a segunda viagem, Barnabé falou assim, no versículo 37 do capítulo 15, fala assim, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, o seu primo, né? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo ele não queria levar João Marcos, porque ele sabia que ele tinha desistido. E nesse momento aqui, irmãos, Barnabé, ele não é mais visto. E se vocês observarem, no versículo... quer ver só? Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo, vou dar só um exemplo, no versículo 35 de Atos 15, fala assim, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia. Só essa parte. Você pode perceber que aqui a sequência já mudou. Não era mais Barnabé e Saulo. Primeiro, agora virou Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Paulo ele tinha muita eloquência e ele tinha muito poder e o ministério dele era a palavra. Mas só que eu queria falar para vocês uma coisa que essa semana ficou muito clara para mim no Alimento Diário. Eles se separaram, né? Nesse momento aqui. A partir desse momento você não vê mais Barnabé na Bíblia. E muitas vezes a gente acha que foi porque Barnabé errou, querendo... ele errou porque ele queria levar o primo, ele escolheu a família, ele achou melhor escolher a família do que as coisas de Deus e tal. A gente já ouviu muitas coisas dessa, né? Mas na verdade, irmãos, Barnabé ele tinha um ministério. E isso precisa ficar claro para você. O ministério de Barnabé era aperfeiçoar jovens. O ministério de Barnabé era aperfeiçoar jovens. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia mostra que Barnabé ele foi com João Marcos, tá? Ele desceu, ele saiu, eles se separaram, né? Eles se separaram. Aí fala assim, ó, no versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé
Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ou seja, ele pegou Marcos como a mesma coisa que ele fez com Paulo. E Paulo ele se tornou útil porque exatamente Barnabé cuidou dele. Só que quando você não vê, como você não vê mais Barnabé na Bíblia, você fala, meu Deus, alguma coisa esteve errado. Só que se você vê no final, Paulo chama Marcos e fala assim, olha, traz também João Marcos porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, Paulo sabia que Barnabé teria aperfeiçoado ele, porque foi a mesma coisa que Barnabé tinha feito com Paulo. Então, irmãos, Barnabé, ele sabia diante do Senhor o ministério dele. Irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, cada um de nós recebemos do Senhor uma comissão. A minha comissão não é igual à sua comissão não é igual a de Patrick, a comissão de Adelson não é igual a de Emanuel, a comissão de Lúcia não é igual a de Priscila. Irmãos, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs receberam a comissão do Senhor. Então, se você não sabe qual a sua comissão ainda, então continue orando ao Senhor, se apresente para o serviço, que a sua comissão vai aparecer. Tá certo? Eu queria deixar esse exemplo aqui baseado na experiência de Barnabé. Então, irmãos, como o ministério de Barnabé ficou específico, ficou claro que era cuidar de pessoas e aperfeiçoá-los, ele saiu de cena. Por quê? Porque a Bíblia agora vai mostrar a história de Paulo. E Paulo tinha o ministério de pregar o evangelho. Irmãos, e quando você recebe do Senhor uma comissão, é importante você entender que isso nunca vai te deixar só. Se você tem uma comissão e você está sentindo muito peso, está sentindo só, então você precisa orar ao Senhor. Porque para Paulo o Senhor deu Silas, né? Silas o acompanhou. Só que não somente Silas o acompanhou, aí agora aparece na história um carinha aí chamado Timóteo. Quando Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem que ele fez com Barnabé, Timóteo ainda devia ter ali uns 15 anos, a Bíblia fala mais ou menos, né? Até os irmãos mostraram no elemento diário. E ele era jovem, mas a mãe dele, a avó dele, em Atos, versículo que nós lemos de Atos 16, né? Aqui. Chegou também em Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eu acho legal o que ele fala em 2 Timóteo, que ele mostra o seguinte, ó. 2 Timóteo, aqui, versículo 5, capítulo 1. Pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó e em tua mãe, ou seja, em Lóide e Eunice. Ou seja, ele vinha de uma família de cristãos. Irmãos, nós precisamos passar para os nossos filhos a visão que o Senhor tem nos dado. Que os seus filhos possam receber a mesma visão e o mesmo desfrute, a mesma fé que você tem. Foi a mesma coisa que aconteceu. Primeiro com Lóide, a avó, depois com Eunice, a mãe, e depois com Tiago, com Timóteo. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa geração. E agora eu queria dar uma palavra aos jovens, em especial, porque Timóteo, apesar de novo, quando ele conheceu Paulo, ele seguia a mãe e a avó. Irmãos, hoje nós estamos em um meio muito caótico, né? Os dias do fim, nós temos muitos falares, nós temos muitas palavras que vão de encontro ao que o Senhor fala conosco, e de muitas vezes nós acabamos nos perdendo no caminho. Mas jovens, o Senhor, Ele quer contar com você. E impressionante é que Timóteo, quando Paulo passou lá, você vê a diferença, né? João Marcos ele não quis porque ele não estava pronto. Paulo ele não tinha esse encargo como Barnabé. Não estou falando que Paulo estava certo ou errado, mas Paulo não tinha esse encargo que Barnabé tinha de aperfeiçoar. Ele precisava de pessoas prontas para ajudar na obra do ministério. Então, quando ele viu Timóteo, ele falou: poxa, esse aqui está pronto. Então, o que eu vou fazer? Já sei, eu preciso dele na minha obra. E ele chamou Timóteo. Timóteo fez o quê? Timóteo foi, irmãos. Jovens, precisamos nos preparar. Nós não podemos deixar para nos preparar quando o Senhor precisar de nós. Não, precisamos nos preparar agora, para que quando o Senhor precisar de você, você esteja pronto. Irmãos, se você, eu estava falando até para o Patrick ontem, se você é uma pessoa que canta bem, você canta bem, você tem uma voz bonita, mas você fala: mas eu sou tímido, não quero cantar. Irmãos, eu quero falar para você o seguinte: Deus nunca nos dá nada por acaso. Se Deus te deu uma voz bonita, pode confiar em mim. Pode confiar no que eu vou te falar.
Deus vai querer usar a tua voz. Então se aperfeiçoe. Se Deus lhe deu o dom de organização, se aperfeiçoe, porque o Senhor vai precisar disso aí de você nisso aí. Se Deus lhe deu o dom de cuidar de criança, mesmo que você não tenha filhos, vai se aperfeiçoando, porque o Senhor vai precisar de você. Lembra que eu falei no início? Barnabé sabia qual era o ministério dele. Então, quando ele percebeu qual era o ministério dele, ele se aperfeiçoou nisso. Então, se você percebeu que você tem você sabe fazer alguma coisa, se aperfeiçoe nisso. Agora, se você percebe, porque tem 3 maneiras de você servir, né? Tem aquela maneira de que você já tem aquele dom, aquela predisposição. Tem aquela maneira que você aprende aquilo, né? Você se dispõe a aprender. E também tem a terceira maneira, que é a necessidade. Um exemplo. Eu nunca pensei em tocar violão. Nunca fiz parte da música, diretamente falando, né? Desde criança eu gostava de hinos. Minha família sempre foi muito de ouvir os hinos, foi muito musical de ouvir, mas nunca de cantar. Meu pai não cantava tão bem, minha mãe tem uma voz bonita, mas também não canta tão bem assim. Então você fala assim, não, minha voz também não é maravilhosa não, irmãos, mas quando uma vez eu sou de Dias d'Ávila, na cidade perto de Salvador, e surgiu uma necessidade de alguém tocar, porque o irmão que tocava violão, ele não estava conseguindo ir nas reuniões. E eu lembro que uma vez um irmão apareceu lá, o irmão Nando, ele, não vou falar o nome dele que é muito difícil, Nando, ele mora em Simões Filho, se ele estiver assistindo essa mensagem é meu irmão. Ele serviu no Expo Livro na época com Raimundo, e ele chegou lá tocando flauta doce, e eu achei fantástico, nunca tinha visto ninguém tocar flauta doce. E eu comprei uma flauta doce dessa de 99 para mim, e fiquei em casa o tempo todo. Fui. Minha mãe, menino, você vai me deixar doida. Fui. E um dia eu fui na reunião querendo, irmãos, eu vou puxar o hino com a flauta, ó. E não sei se você sabe, flauta é um instrumento melódico, tá? Ele não é um instrumento que dá uma base para você cantar, tal. Não, ele é um instrumento melódico. É bem difícil você levar uma música com a flauta. Mas lá vou eu, comecei a tocando flauta. Os irmãos, graças aos irmãos, foram muito sensíveis, assim, me conheciam, foram muito legais, deixaram eu tocar. E eu toquei flauta. Os irmãos cantavam, meu Deus, era uma bagunça, Senhor Jesus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E um dia, irmãos, eu comecei a tocar violão. Mas eu não comecei a tocar violão porque eu queria tocar violão, né? Um dia eu vi um amigo tocando uma música, eu falei, poxa, que música bonita, eu vou aprender a tocar. E quando eu aprendi a tocar essa música específica, eu falei, poxa, imagina os hinos com esse instrumento. Aí eu comecei a tocar violão por conta da necessidade. Hoje eu já toco violão tem um tempo, hoje eu também estou tentando cantar, arranhando as cordas por aí e tal. Mas o que é que eu estou fazendo hoje com os meus filhos, né? José tem 9 anos, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, José e Maria. Maria está com 5 anos. Então meu filho eu coloquei na aula de piano. E a minha filha eu coloquei na musicalização infantil. Na minha época não existia isso. Mas é musicalização. Para quê? E eu deixo bem claro para eles. Eu deixo bem claro para o meu filho e para minha filha. Filhos, vocês estão aprendendo um instrumento para que vocês possam servir ao Senhor. Levo ele na aula de música e falo, filho, você está aprendendo piano. Aí eu mostro alguns irmãos tocando, mostro o Corbani tocando piano, algumas pessoas tocando e falo assim, eu quero que você toque dessa maneira, para que a gente possa tocar juntos. Você toca piano, sua irmã vai tocar o instrumento que ela preferia, eu toco violão, sua mãe cantando, Patrick cantando. Vamos ser uma família de levitas, cantores e músicos, tocadores, né? Então, às vezes eu mostro algum hino, tá tocando o hino 288, e falo, filho, eu quero você tocando aquilo ali no teclado, tal. Então, irmãos, desde novo eu estou criando nele a necessidade de servir. Nós não podemos deixar nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, crescerem sem a percepção de que eles podem e de que eles devem servir ao Senhor. Irmãos, eu falei esses dias que o serviço ao Senhor não é por um lado, não vou falar o lado de obrigação, né? Mas é um direito. Você se tornou filho, você ganhou o direito, o privilégio de poder servir a Deus. Irmãos, eu posso passar para o meu filho essa herança. Filho, você pode servir a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Então Timóteo, ele era um jovem que ele aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe. E eu queria trazer alguns princípios para vocês, tá? O primeiro princípio é, vai diante do Senhor e perceba qual é o seu ministério. Por quê, irmãos? Porque o Senhor está voltando.
E por muitos anos nós achávamos e agíamos como se todo mundo precisasse fazer tudo na igreja, né? E muitas vezes nós perdíamos muitos irmãos que não queriam falar a mensagem, por exemplo, não queriam falar como eu estou falando aqui, não queriam cantar, mas a gente queria forçar todo mundo a fazer tudo. Não, você tem que falar também, tem que cantar também, tem que limpar, tem que tocar, blá, blá, blá. Mas na verdade, irmão, o Senhor nos iluminou agora, né? Que cada um tem o seu ministério. Mas o mais importante é que você não fique sem nenhum serviço. Na vida da igreja não existe desempregado. Pode ter desempregado no Brasil, no mundo, desemprego, né? Mas a taxa de desemprego na vida da igreja é 0, irmãos. Você pode servir em qualquer área. Uma prova disso é que hoje, menos de uma semana depois de batizada, estava a irmã Néia e o seu marido servindo na limpeza local. Amém? Irmãos, isso mostra que nós fomos salvos para servir a Deus. Irmãos, que privilégio nós temos. Então, irmãos, essa primeira carta para Timóteo mostra que Timóteo, ele era alguém que ele tinha um coração puro. Mais para frente, na segunda carta, na mensagem 2, vai mostrar, né, mais para frente, que tinham pessoas que seguiam Paulo apenas para aproveitar da fama que Paulo tinha, para ter o seu próprio ganho, né? Irmãos, mas nós não podemos ser assim. E uma palavra que surgiu nesse elemento diário, que nós vamos falar muito nessa série, né, nesse livro, foi cumplicidade. Irmãos, Barnabé e Saulo, eles eram cúmplices. Tanto que Barnabé e Paulo, eles conversavam bastante. E quando Barnabé saiu, o Senhor providenciou Timóteo, porque Silas, ele veio, ele tinha muito encargo, ele é cheio do Espírito, ele soube seguir o Espírito, tanto que ele não quis voltar para Jerusalém, permaneceu em Antioquia. Mas Paulo, ele queria alguém para ter comunhão como tinha comunhão com Barnabé, e o Senhor providenciou Timóteo. E Timóteo foi o mais próximo que ele teve. Timóteo ficou com ele até o fim, viu tudo que ele passou. E tanto que aqui no livro de Timóteo fala que ele chama Timóteo de filho, fala ao amado filho Timóteo. Olha só, que sentimento maravilhoso, né? Tem muitos irmãos que eu considero como os meus pais, né? Infelizmente, o meu pai biológico, né? Ele faleceu, ele dormiu no Senhor, graças ao Senhor, ele dormiu no Senhor. Já tem algum tempo, mas eu tenho muitos pais. E o Senhor, ele me supriu a carência com muitos desses pais que eles me deram, né? Então precisamos, irmãos, estar próximos dos irmãos, a ponto de nos tornarmos filhos de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, irmã de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. Então, irmãos, essa é a vida da igreja, amém? Então eu espero que os irmãos possam ter essa percepção, que o primeiro princípio que eu queria passar para os irmãos é: ache o seu ministério, ache o seu nicho, ache aquilo que o Senhor preparou para você, sirva, seja útil e ganhe bênção, ganhe graça nisso. Segundo, esteja pronto para quando o Senhor precisar de você, como Timóteo esteve, tá? Mais para frente nós vamos ver mais sobre a vida de Timóteo. Eu queria encerrar aqui a mensagem, tá? E eu queria orar por vocês, amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mostra que podemos ser úteis naquilo que o Senhor nos comissionou. Senhor, não queremos fazer de tudo um pouco, não queremos ser aqueles que fazem porque todo mundo está fazendo, mas queremos ser aqueles que cumprem o ministério que o Senhor nos deu. Queremos cumprir cabalmente o ministério que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração. Se alguns dos irmãos que estão ouvindo essa palavra ainda não sabem qual é o seu nicho, não sabem qual é o seu ministério, com o seu encargo, Senhor, vem queimar no coração deles com esse encargo. Quer seja palavra, quer seja crianças, quer seja música, quer seja o ministério de oferta, quer seja limpeza, Senhor, quer seja cuidar dos irmãos, quer seja a pregação do Evangelho. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor, nos faz a igreja em Ilhéus uma igreja de irmãos que servem, uma igreja de irmãos que se dispõe a te servir, se dispõe a fazer a tua vontade. Senhor Jesus, Senhor, assim como Ananias estava disposto a sair e até Saulo e falar para ele porque o Senhor falou, também queremos estar dispostos a fazer a tua vontade em todas as coisas. Abençoa os jovens, Senhor, que os jovens possam ser jovens úteis a ti. Abençoa as crianças, Senhor, abençoa que os pais possam ensiná-los a servir ao Senhor. Senhor, nos leva a ser uma igreja forte, uma igreja que serve. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa abençoar vocês, tá? E para terminar, eu queria dar os avisos. Já vou emendar, eu mesmo vou dar os avisos hoje. Amanhã, vou repetir, dia 16 de maio, dia 16/5/2021, depois de praticamente 2 meses sem reunião, vamos ter a nossa primeira reunião presencial num local em reforma, aleluia! Irmãos, o Senhor tem nos abençoado com ofertas, com dízimos, tem chovido cimento, tem chovido tudo dos céus, e a igreja do Senhor tem nos abençoado demais. Então amanhã, primeiro, convidamos você para partir o pão conosco.
Esse partir do pão vai ser um partir do pão especial. Nós queremos celebrar uma festa ao Senhor. As cadeiras estão espaçadas. Nós queremos que todos que estão ouvindo essa live, essa mensagem, se você quiser, for daqui de Ilhéus, eu não lembro endereço de cor, então vou botar aqui na descrição. Você pode ir para a reunião, você está convidado. Então, no primeiro momento, nós vamos partir o pão, vamos celebrar uma festa ao Senhor. E no segundo momento, vamos nos confraternizar, vamos agradecer ao Senhor pela obra e vamos cantar louvores ao Senhor. Amém? Então, amanhã às 9 horas da manhã, esperamos os irmãos no local de reuniões da igreja em Ilhéus. Amém? Você é muito, mas muito esperado. Mas muito esperado mesmo. Viu? Que o Senhor abençoe vocês. Até amanhã. Jesus é o Senhor. Amém? Tchau, tchau. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama. Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama. Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Ele me pôs a cantar uma nova canção.